Imagine acordar amanhã para descobrir que um desastre natural imparável está prestes a exterminar toda a população da raça humana. Ou, para ser mais específico, 96,7%. Parece muito assustador, não é? Felizmente, não parece que isso vai acontecer conosco em breve. Mas isso não quer dizer que não tenha acontecido antes. Essas circunstâncias de quase extinção foram uma realidade para nossos ancestrais em um ponto da história. Então vamos retroceder os relógios para o tempo em que 96,7% dos humanos morreram. Existem cerca de 8 bilhões de seres humanos vivos hoje. Com uma população tão enorme, é difícil imaginar que já fomos uma espécie em extinção. Mas é verdade. Em um ponto, estávamos a um golpe de azar de sermos destruídos por completo. Mas graças a um pouco de boa sorte e à impressionante inteligência de nossos ancestrais, ainda estamos aqui hoje. Quer saber como conseguimos isso? Bom, segura firme, pessoal, porque faremos uma jornada de volta ao tempo. 195 mil anos atrás, o mundo era quase irreconhecível em comparação com o que é hoje. Não havia cidades, ou carros, telefones celulares, ou restaurantes de fast food, e certamente não tinha Wi-Fi. Mas as diferenças mais significativas entre a Terra nos anos 2020 e 195 milênios atrás estavam na temperatura e no clima. Naquela época, a Terra estava começando a ficar muito fria, por causa de uma grande friagem. Ou, se quiser ser totalmente científico, isótopo marinho estágio 6. O que é um estágio de isótopos marinhos, você pergunta? Bem, os estágios de isótopos marinhos são períodos alternados de calor e frio na história do clima da Terra. Esses estágios variáveis são atribuídos a números mais altos quanto mais para trás na história da Terra eles ocorreram, e são medidos por cientistas que estudam dados de amostras de núcleos do mar profundo. Os níveis de um isótopo de oxigênio, conhecido como oxigênio 18, em uma atmosfera, revelam informações sobre a prevalência das camadas de gelo em um determinado momento. Quanto mais oxigênio 18 é absorvido pelos sedimentos ao redor do mundo, incluindo o fundo dos oceanos, mais intensos vão ser os acúmulos glaciais de gelo naquele período. O período em que vivemos atualmente é classificado como o isótopo marinho estágio 1, marcando um segmento agradável e aconchegante da história da Terra. O estágio 6 de isótopos marinhos, por sua vez, durou de 195 mil anos atrás até 123 mil anos atrás, e as amostras do período mostram altos níveis de oxigênio 18. Com essas informações, sabemos que a Terra estava passando por um período particularmente frio, que os especialistas chamam de período glacial. Enquanto isso, nossos ancestrais provavelmente se referiam a isso como vai dar ruim. Pelo menos eles teriam, se falassem em português coloquial. A temperatura que antes era quente o suficiente para sustentar a vida vegetal e animal em grandes extensões da Terra despencou. Em comparação com nossas médias globais modernas, a temperatura global era de 10 graus Celsius ou 18 Fahrenheit mais baixa. Desnecessário dizer que esse tipo de frio teve alguns efeitos sérios no mundo. Esse clima congelante desencadeou condições de seca tão severas que vastas extensões da Europa, Ásia e grande parte do continente africano ficaram virtualmente inabitáveis. Nem as plantas, nem as criaturas que as comiam podiam sobreviver, e a vida era forçada a raros e hospitaleiros bolsões de terra mais quentes, se eles tivessem a sorte de encontrá-los. Mas em certas partes da massa de terra que conhecemos como a África hoje, as condições eram boas o suficiente para a vida existir, e era exatamente onde todos os humanos estavam. No entanto, não fique muito animado. Você não encontraria reinos, cidades ou mesmo vilas. Para que essas coisas existam, você precisa de muitos, e durante um período glacial, as circunstâncias tornaram inviável o surgimento de comunidades assentadas maiores. Mas para o Homo sapiens que existia, a África era seu lar. Na verdade, a humanidade não se expandiu além das fronteiras da África em grandes números até cerca de 70 mil anos atrás. O que faz sentido, considerando o pequeno tamanho da população e a escassez de recursos disponíveis em casa e em outros lugares para apoiar a exploração de longa distância. Nessa época, as comunidades humanas eram pequenas, nômades e espaçadas, e a população humana global total era minúscula, mesmo nos bons tempos. Durante grande parte da sua existência, os ancestrais dos humanos modernos, incluindo populações de não Homo sapiens, como o Homo erectus e o Homo neanderthalensis, mantiveram essa tendência de populações muito pequenas. Toda a população reprodutiva humana oscilava entre 10 mil e 30 mil pessoas, a partir de cerca de 400 mil anos atrás. Para uma perspectiva, o número de humanos nessa época era comparável ao número de ursos polares na Terra hoje. Não se acredita que o tamanho da população humana tenha começado a se expandir substancialmente por mais de 350 mil anos. Mas em algum lugar no meio de tudo isso, o Grande Frio apareceu e trouxe aqueles números ao ponto de ruptura.
quando o isótopo marinho estágio 6 estava em pleno andamento. O inverno não estava mais chegando, ele estava em seu auge e era desagradável. Os ancestrais da humanidade até agora tinham desfrutado de uma existência bastante calorosa, caçando e coletando sob o sol africano, mas agora sua própria sobrevivência foi posta em questão. Com grandes quantidades de água líquida da Terra ficando presas nas geleiras, os desertos se expandiram, deixando quase todos os lugares estéreis, frios e secos. Com a Terra habitável se tornando cada vez mais escassa, os primeiros humanos ficaram com apenas duas opções: fique parado e congele, ou morra de fome, ou faça as malas e corra. Infelizmente, uma parte significativa dos humanos existentes não tinha habilidade ou consciência para se mover a tempo, ou estava simplesmente muito longe de locais habitáveis e pereceu. Muitos outros humanos se dividiram em populações menores e menos estáveis, em busca de terras mais habitáveis. Apenas alguns poucos sortudos chegaram a seus destinos, com perigo e morte a cada passo. Nos pontos mais desafiadores desse período, estima-se que a população humana total tenha caído para 600 pessoas. Sim, você ouviu direito, 600. O isótopo marinho 6 quase exterminou toda a população humana, que se pensa ter ficado ao redor de 18.000 antes do grande frio realmente chegar. Pelas nossas melhores estimativas, assombrosos 96,7% da população humana morreu, deixando 3,3% com o peso do futuro da humanidade sobre seus ombros. Considerando o quão pequena a população já era antes, a humanidade estava à beira da extinção, antes mesmo de ter realmente começado. O pequeno bando de humanos que sobreviveu conseguiu escapar da expansão dos desertos áridos e das geleiras, movendo-se para a costa sul-africana. Nesses climas mais tolerantes, nossos ancestrais podiam colocar o seu já impressionante intelecto em bom uso, aproveitando os recursos disponíveis. Na verdade, alguns especialistas até sugeriram que a inteligência demonstrada nas habilidades de nossos ancestrais para se mover e se adaptar foi o que nos permitiu sobreviver, contra todas as probabilidades. Quando confrontado com cenários apocalípticos, vale a pena ser inteligente. As pastagens mais verdes ou mais azuis para as quais os humanos remanescentes se mudaram estavam sempre próximas ao mar, o que se revelou um fator vital para a sobrevivência da espécie. Então, por que o mar é tão especial? Bem, para começar, o oceano nessas regiões tinha correntes quentes e frias alternadas, o que significava que estava absolutamente repleto de vida marinha. Isso incluía alimentos ricos em nutrientes, como caracóis marinhos, ao lado de focas e baleias ocasionais. Embora nenhuma fonte de alimento isolada fosse mais significativa do que os crustáceos que prosperavam ao longo da costa sul-africana. Essas saborosas guloseimas marinhas eram uma excelente fonte de proteína para os humanos, e havia em abundância por aí, o ano todo. Considerando a escassez de alimentos em todos os outros lugares, alguns especialistas chegam a sugerir que nesse ponto da nossa história, o mar foi o responsável pela sobrevivência da humanidade. Mas embora certamente haja alguma verdade nessa afirmação, o mar não era a única fonte de alimento nessas terras temperadas. Também havia uma incrível diversidade de plantas. A região apresentava uma abundância de plantas adaptadas para sobreviver ao aumento das temperaturas frias, usando órgãos de armazenamento subterrâneo que continham carboidratos de alta qualidade, tornando-os uma grande fonte de energia. Quando o tempo permitisse o surgimento de planícies relvadas, nossos ancestrais iriam caçar grandes mamíferos como os antílopes. Resumindo, no que diz respeito aos esconderijos pós-apocalípticos, a humanidade realmente tirou a sorte grande com essa área da África do Sul. Em comparação com as terras áridas mais ao norte, as regiões costeiras do sul eram como o Jardim do Éden. Os que moravam ali tinham uma alimentação farta, variada e nutritiva, e estavam no ambiente perfeito para começar a reconstruir a população, se é que você me entende. Mas nem tudo foi diversão e jogos. As populações menores eram muito mais suscetíveis a doenças e desastres ambientais. Isso significava que mesmo entre aqueles que encontraram refúgio, as populações dispersas de áreas inteiras poderiam ser exterminadas, no caso de algo como um surto de vírus ou inundação. Além disso, características genéticas desfavoráveis, como doenças hereditárias, podem ser transmitidas rapidamente em cadeias de genes menores. Com tão poucos humanos remanescentes, essa era uma ameaça muito real para a sobrevivência da humanidade. Com todas as chances contra eles, é muito milagroso que nossos ancestrais resistentes tenham sobrevivido em seus pequenos grupos, mesmo depois que o pior do grande frio passou. Mas o frio não foi embora alguns meses depois que apareceu. 1 ano ou 2, ou mesmo 10 anos. O grande frio do isótopo marinho estágio 6 durou mais de 70.000 anos. Incontáveis gerações de humanos viveram e morreram durante essa fase implacável da história geográfica da Terra, com muitos nunca sabendo como era um dia quente de verão. Muito triste, não é? Claro, os humanos que viveram durante esses dias frios e escuros não conheciam nada diferente, o que não era uma coisa ruim, mas só porque a sobrevivência era o foco principal dia após dia. Isso não significava que era tudo em que pensavam. Precisamos apenas olhar para as cavernas que muitos de nossos ancestrais sobreviventes sul-americanos chamavam de lar para provar isso.
Os humanos que restaram eram muito mais inteligentes do que você pode imaginar, e não apenas porque eles eram inteligentes o suficiente para viver no sul. Na verdade, acredita-se que seu pensamento criativo e reflexão tenham contribuído significativamente para sua capacidade de prosperar, apesar dos desafios que enfrentaram. Ao longo do rio Classes, na África do Sul, há uma série de cavernas que já abrigaram alguns dos cerca de 600 sobreviventes do Grande Frio. Uma dessas cavernas, que recebeu o nome pouco atraente de PP-13B, contém artefatos que sugerem que enormes saltos de cognição humana foram feitos por nossos ancestrais que ali residiram. Evidências da caverna mostram que eles usavam os moluscos que caçavam, não apenas como uma saborosa fonte de alimento, mas também como decoração, guardando as conchas puramente por sua beleza. Essas conchas decorativas combinaram muito bem com seu amor pela escultura e pintura inicial, geralmente usando pigmentos de ferro e gorduras de animais. Os habitantes das cavernas também tratariam suas armas e ferramentas com fogo, tornando-as mais fortes e eficazes. Antes das descobertas na caverna PP-13B, acreditava-se que esse método de tratamento térmico se originou na França há apenas 20 mil anos atrás. No final das contas, nossos ancestrais inteligentes estavam cerca de 100 mil anos à sua frente. Com a inteligência avançada em exibição, é altamente provável que a engenhosidade de grupos de sobreviventes como esses contribuíram para sua capacidade de sobreviver ao frio, ou, muito possivelmente, a dureza de suas circunstâncias os forçou a se adaptar de forma inteligente mais do que nunca. Afinal, dizem que a mãe da invenção é a necessidade. Porém, qualquer que fosse a maneira de contornar isso, sem seu intelecto impressionante, nenhum de nós estaria aqui para aprender sobre esses sobreviventes difíceis hoje. Você deve ter notado que estou me referindo a esses sobreviventes como nossos ancestrais. E isso não é apenas uma generalização. Com a severidade da diminuição do Grande Frio nas populações humanas, há uma grande chance de que cada pessoa que você já conheceu ou irá encontrar compartilhe ancestrais com aqueles 600 sobreviventes. Isso acontece porque, após os eventos catastróficos do estágio 6 do isótopo marinho, a população humana afunilou. Com esse afunilamento populacional, existem dois caminhos potenciais: ou a espécie se extingue ou se recupera, embora com diversidade genética bastante reduzida. Mesmo com uma ligeira mudança nas variáveis, a humanidade pode nunca ter ultrapassado esse afunilamento, tornando-se nada mais do que outro ponto no radar da história natural da Terra. Nesse caso, felizmente, a humanidade se recuperou, mas a maneira como sobrevivemos levanta um ponto interessante, sendo muito provável todos nós descendermos deste alegre bando de sobreviventes. Isso significa que nossa diversidade genética é relativamente mínima em comparação com outros animais. Se esse Grande Frio não tivesse ocorrido, e se uma variedade de humanos mais geneticamente diverso continuasse a existir, talvez nunca tivéssemos tido um imperativo tão forte de nos unir em comunidades maiores. As diferenças entre nossos ancestrais e outros grupos de humanos ligeiramente diferentes, geneticamente falando, podem ter se mostrado grandes demais para serem superadas. Pode até ter havido um estado de guerra constante entre diferentes tipos de humanos, caso uma variedade maior tivesse sobrevivido. E quem pode dizer que nossos ancestrais teriam vencido e não sido eliminados por outros cuja genética lhes deu maior força ou inteligência? Sem a necessidade de se unir em face da quase extinção, a civilização poderia nunca ter surgido, pelo menos não da maneira como entendemos. Mas, como sabemos, isso aconteceu, porque fomos capazes de trabalhar juntos. Com essa fuga estreita em nossa história genética compartilhada, parece que a conexão entre humanos está realmente em nosso sangue. Talvez seja por isso que a socialização é tão importante para nós? Bem, a maioria de nós, mas falando sério. E se quanto mais nos afastamos de ver a humanidade como uma grande família, maiores se tornam os obstáculos para o nosso futuro. Afinal, toda a humanidade já foi encapsulada em um pequeno grupo de 600, lutando pela sobrevivência de nossa espécie, e todos nós descendemos deles. É estranho pensar nisso, não é? Então, para onde foi a humanidade depois que o Grande Frio acabou? Bem, 70 mil anos depois que as geleiras se expandiram e a humanidade caiu de joelhos, o gelo começou a derreter, e a vida voltou de uma forma espetacular. Talvez fartos de ficar presos no mesmo lugar por mais de 700 séculos, embora devido à busca de novos tipos de comida, os primeiros humanos começaram a se mudar. Até onde podemos dizer, eles se expandiram primeiro para fora da África Oriental e na Ásia, antes de se espalharem pelo globo. Mas não foi um passeio fácil para a humanidade. E muitos outros desastres aconteceram ao longo do caminho, como a erupção do supervulcão Toba, 75 mil anos atrás, que expeliu material nocivo suficiente no ar para bloquear o Sol por anos, matando inúmeras comunidades humanas no processo. Enfrentamos outra era do gelo também, mas sobrevivemos mais uma vez, indo para as ensolaradas regiões do sul e usando nossa inteligência para nos adaptarmos. Apesar de uma enxurrada de desafios aparentemente interminável, a humanidade triunfou repetidamente sobre a extinção. Demorou até
1804 d.C., para a população finalmente atingir a marca de 1 bilhão de pessoas. E felizmente, ou infelizmente, dependendo da sua perspectiva, nossos números não mostraram nenhum sinal de queda desde então. Vou deixar você decidir se isso é bom ou ruim nos comentários abaixo. Mas, seja qual for a sua visão geral da humanidade, uma coisa permanece verdade. Sem esses primeiros humanos se adaptando de forma inteligente à vida nas circunstâncias mais difíceis imagináveis e comendo muito marisco, a humanidade teria sido exterminada 195 mil anos atrás. Você não estaria assistindo esse vídeo agora, ou navegando na web, ou mesmo existindo. Esses sobreviventes resistentes são os verdadeiros heróis da raça humana e merecem ter a sua história contada. A história da época em que a humanidade foi salva por uma combinação vencedora de nossa inteligência e do grande mar azul. E aí, você acha que poderia sobreviver um dia só no grande frio do estágio 6 do isótopo marinho? Me conta aí nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima.